Neste vídeo, eu vou te explicar detalhadamente como você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de alunos que irão chegar ao final de 2015 falando inglês fluente. Se você não quer chegar na ceia de Natal com a sua família e na noite de Ano Novo, mais uma vez colocar nas suas metas falar inglês, essa é a sua grande oportunidade. Na verdade, se você seguir o plano que eu vou te apresentar nesse vídeo, eu sou capaz de ver você chegando ao dia 31 de dezembro de 2015 pronto para assistir filmes em inglês sem legenda, ler livros em inglês, ler portais de notícias em inglês, fazer reuniões via Skype em inglês, ler e escrever e-mails sem precisar do Google Tradutor, ler textos em voz alta sem passar vergonha, ter acesso a informações exclusivas em inglês. Eu já perdi a conta. Você vai pedir táxi, você vai fazer reserva de hotel, você vai fazer pedido em restaurante, aeroporto, alfândega. Eu acho que você já entendeu. Você está diante do último curso de inglês da sua vida. Em outras palavras, hoje você pode anotar na sua agenda como o dia que finalmente você começou a falar inglês. Olá, meu nome é Jogar Chaves e eu sou o cofundador da Universidade do Inglês. Nos últimos 18 anos, eu me especializei em ensinar as pessoas a falar inglês de uma forma muito rápida. Eu já ensinei pessoas a falar inglês em 6 meses e até mesmo em 8 semanas. E eu sei o que você deve estar pensando. É impossível alguém aprender a falar inglês em 8 semanas. E eu também pensava assim quando eu trouxe esse método para o Brasil. Mas fica comigo, porque daqui a pouco eu vou mostrar como eu e outras milhares de pessoas aprendemos a falar inglês em 6 meses ou menos. Nos últimos anos, eu já ensinei profissionais de todos os tipos a falar inglês, desde médicos, advogados, tripulações inteiras da TAM. Mas o principal, nesses últimos anos, o meu maior orgulho é de ter levado a carreira de milhares e milhares de profissionais para o próximo nível, inclusive a minha. O que mais tem acontecido nos últimos tempos são alunos que estudaram na Universidade do Inglês virem falar comigo que estão se sentindo seguros mesmo em tempo de crise, pois como falam inglês, eles estão super valorizados. Inclusive, alguns deles estão ganhando mais na crise do que antes dela. Mas o que eu quero mostrar aqui não são apenas os resultados dos meus alunos ou o que eles conquistaram depois que passaram a falar inglês. O que eu quero te provar é que existe um caminho mais rápido e seguro do que esses que têm sido apresentados para você nesses anos todos. O que eu quero é te provar que você não precisa de 5 anos para aprender inglês e que não importa a sua idade, de onde você veio e nem a sua profissão. Você pode sim falar inglês de uma vez por todas, sem ter que ficar tentando sem sair do lugar. O que eu quero é te mostrar que existe um modo para você aprender inglês definitivamente, sem precisar gastar rios de dinheiro, sem precisar de anos, sem precisar de aulas chatas, sem sofrimento. Tudo isso graças a um método e a um sistema que tem começo, meio e fim. E uma vez que você entra nessa máquina, você vai sair dela falando inglês. Uma vez que você faça os simples passos que o método pede para você fazer. Em poucos dias, você já vai ver um grande resultado. Em poucos meses, estará falando inglês. O que eu quero é que você saiba que existe algo diferente do que você tem visto por aí. Existe algo que realmente funciona. E nesse vídeo, eu vou deixar à sua disposição tudo o que você precisa para começar a falar inglês hoje mesmo. Mas antes, eu quero te contar rapidamente como era a minha vida antes de eu falar inglês. Era o início dos anos 90 e eu havia chegado no topo da minha carreira. Eu alcancei um nível gerencial em uma empresa de médio porte aqui no Brasil, mas parecia que tudo caminhava bem. Até que a empresa teve um problema, ela fechou e eu perdi meu emprego. Mas eu não achei que isso ia ser um grande desafio na minha vida, tanto que muito rapidamente eu consegui uma entrevista numa empresa multinacional na região da Berrini, aqui em São Paulo. E para que você tenha uma ideia da qualidade da vaga, tinha até vaga na garagem. Era uma vaga com uma vaga na garagem. E aí o que aconteceu? Chega lá, eu passei em tudo, o cargo foi feito para mim. De verdade, parecia que só faltava colocar lá o meu nome. No finalzinho da entrevista, mais ou menos nesse tom, a entrevistadora disse assim: é lógico que você fala inglês, né? E aí o meu mundo riu. E eu perdi o emprego, não consegui essa vaga. E aí começou uma fase na minha vida onde as dificuldades começaram.
Eu passei dificuldades mesmo, dificuldades para dar o básico para minha família. Foi um momento que eu cheguei a depender da caridade alheia, de ajuda da minha família, para as coisas mais básicas, como comprar comida, se você entende o que eu quero dizer. É nessa hora que eu, às vezes, entendo o que sente um pai de família, às vezes eu entendo o que sente uma mãe de família, quando eles, como diz a música, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Foi esse momento que eu estava vivendo na minha vida, quando eu fui trabalhar fazendo um bico com cursos de leitura dinâmica e memorização, e foi aí que eu resolvi que minha família nunca mais ia passar por nenhum tipo de dificuldade. Eu trabalhava muito duro, eu chegava cedo, saía tarde, chegava na empresa às 8 da manhã e saía da empresa mais de 10 da noite, trabalhava de domingo a domingo. E aí eu vou dizer para você que eu conquistei novamente uma posição até melhor, financeiramente falando, não de cargo, mas até melhor do que a que eu tinha na época que eu fui gerente. Mas eu corria mais um risco. E sabe qual era o meu risco de novo? Era de ser mandado embora. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas nesse momento eu descobri uma coisa. Eu descobri, através de um livro chamado Revolucionando o Aprendizado, que existia uma metodologia comprovada pela Universidade de Harvard, aliás, baseada em uma metodologia criada na Universidade de Harvard, que permitia uma pessoa a falar uma nova língua em 8 semanas. Foi aí que eu enlouqueci. Porque lá estava escrito que era para o francês, que você podia aprender a falar francês fluente em 8 semanas. Mas e aí o meu pensamento foi, se funciona para o francês, funciona para o inglês também. Trouxemos essa metodologia para o Brasil. Eu participei da turma piloto e veja só, menos de 6 meses depois dessa turma, eu estava na Inglaterra assinando o contrato com o Dr. Colin Rose, o criador da Accelerated Learning ou aprendizagem acelerada. Falando em inglês, o contrato em inglês, foram dias de só inglês. Naquele momento que eu estava assinando o contrato, você entende para mim o quanto aquilo parecia surreal? Há poucos meses eu não falava inglês e agora eu estava assinando o contrato que não ia mudar só a minha vida, ia mudar a história do inglês aqui no Brasil. Eu não sei por que você precisa falar inglês, mas eu quero mostrar para você para onde foi a minha vida e a minha carreira profissional depois que eu aprendi a falar inglês. É claro que, para mim, a maior conquista que eu tive foi que, a partir do momento que eu aprendi a falar inglês, eu pude dar uma casa para minha família. Uma casa da qual nós nos orgulhamos, uma casa onde nós temos nos divertido muito. Esse foi um ponto fundamental para mim. Depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer, pelas minhas últimas contas no TripAdvisor, mais de 32 países. E mais de 90% desses países eu não teria tido a oportunidade de conhecer, número 1, se eu não levasse a minha carreira para outro nível, e número 2, se eu não falasse inglês. Mas não foi só isso. A partir daí, aconteceu uma coisa mágica. O que eu recebi de propostas de emprego e mesmo de sociedade foi uma coisa do outro planeta. E eu ficava me perguntando, onde é que essas oportunidades estavam quando eu estava lá, passando dificuldades? Mas isso não parou aí. Hoje, eu sou considerado uma autoridade no mundo do empreendedorismo e muitas pessoas viajam de outros lugares, às vezes do Brasil todo, pessoas que vêm até de fora do país, simplesmente para conversar comigo, para saber aquilo que eu tenho para dizer a respeito do que elas têm que fazer para crescer na carreira delas. E, gente, isso era impossível de imaginar acontecendo há poucos anos antes de eu falar inglês. Mas o que tem acontecido no Brasil é que existem 2 grandes obstáculos que eu costumo dizer que são os 2 vilões do inglês fluente no Brasil. E provavelmente você está esbarrando nesses 2 obstáculos. O primeiro deles é a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Essas são as escolas regulares que estão impedindo você de falar inglês. E o outro obstáculo, na verdade, é uma ferramenta que a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês melhor, usa para atrasar ou até segurar você de falar inglês, que é a gramática. É uma coisa muito importante que você entenda, guarde, anote isso.
Registre isso na sua memória. Todas as vezes que você estiver dentro de um curso de inglês e eles estiverem utilizando a gramática, o que você precisa fazer é fugir desse curso. Porque guarda uma frase da Accelerated Learning. A gramática vai fazer você pensar no inglês, mas não em inglês. Todos os manuais da Accelerated Learning dizem: não use, não estude, não chegue perto de gramática enquanto você não estiver falando, ouvindo, lendo, escrevendo. Isso que eu acabei de te falar é provavelmente a maior razão para você não estar falando inglês ainda. Mas agora, o que eu quero é te mostrar o que tem funcionado para os mais de 32 mil alunos que já passaram pela Universidade do Inglês. Existe um modo certo e um modo errado de aprender a falar inglês. O modo errado simplesmente não funciona, porque ele não usa 100% da sua capacidade de aprender. O que eu quero agora é te apresentar o modo certo. Existe o método certo. E o que é o método certo? O método certo descobriu, acredite se quiser, que você tem um cérebro. Eu estou brincando com você, mas isso é sério. A maioria das escolas de inglês agem como se os alunos não tivessem um cérebro. Mas eu vou falar aqui para você, eu vou explicar como o nosso cérebro funciona e você vai decidir qual é o melhor jeito para se aprender a falar inglês. Então a primeira coisa é que nós temos um cérebro que está dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, ele é lógico ou racional. O hemisfério direito é emocional. O hemisfério esquerdo, ele lida com as palavras. O hemisfério direito lida com as imagens. A gramática você aprende no hemisfério esquerdo, enquanto a conversação você aprende no direito. Se você tivesse que escolher um desses dois hemisférios, qual você escolheria para trabalhar? Bom, eu não sei qual foi a sua resposta, mas a Accelerated Learning, a aprendizagem acelerada, descobriu que o hemisfério direito ele é 10.000 vezes mais poderoso do que o esquerdo. Então a pergunta que eu faço é: por que as milhares e milhares e milhares de escolas de inglês no Brasil continuam trabalhando no hemisfério esquerdo? Talvez essa seja a razão, porque o Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo e, proporcionalmente, o país que menos fala inglês. Mas qual é o caminho para você atingir esse cérebro? São os 3 canais de aprendizagem, ou o VAC, como nós gostamos de dizer. É visual, auditivo e sinestésico. Visual, tudo aquilo que você aprende com os olhos. Auditivo, tudo aquilo que você aprende através da sua boca, quando você está falando, e dos seus ouvidos, quando você está ouvindo. E sinestésico é aquilo que você vai estar fisicamente envolvido. Não pode ser chato, tem que ser alguma coisa que você está fisicamente envolvido. E qual é o caminho para você utilizar? Qual é o caminho para você chegar no seu cérebro? Então vamos lá. Se o seu cérebro é o destino, os canais visual, auditivo e sinestésico são a estrada. E aí eu quero apresentar para você a Ferrari dos métodos de educação. Diretamente da Universidade de Harvard, você vai conhecer agora as inteligências múltiplas, que estão dentro aí de você e que nós vamos usar 110% durante todo o nosso programa. Essas inteligências são linguística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, interpessoal, intrapessoal, física e a inteligência naturalista. Cada uma dessas inteligências tem uma contribuição gigantesca para ajudar você a falar inglês. Eu não quero me aprofundar muito aqui nesse momento, mas se você quiser saber qual é a grande diferença entre nós e as escolas regulares de inglês, é que elas, sem saber, porque basicamente nunca ouviram falar do conceito das inteligências múltiplas, apesar de ter saído e apesar de ser uma matéria da Universidade de Harvard, elas trabalham com 2 inteligências. E o que a Universidade de Harvard recomenda? Que nós trabalhemos com as 8 inteligências. E é isso que vai acontecer com você durante essa sua jornada para falar inglês. E aí eu só faço uma pergunta: você quer ir de bicicleta ou você quer ir de Ferrari? Mas talvez você esteja me perguntando: qual é a diferença entre a bicicleta e a Ferrari? Eu vou dizer para você o que é a bicicleta. É você aprender com livrinhos de inglês. Livros de inglês são estáticos. O vocabulário fica ultrapassado. Eles não têm dinamismo nenhum.
Então, passou um tempo que você está estudando com livrinhos de inglês, você não lembra o que estava escrito. Você chegou na página 10, você não lembra o que estava escrito na página 1 ou na página 2. Isso é uma bicicleta. Agora, o que é a Ferrari? É, por exemplo, você usar toda essa metodologia e aprender com filmes de Hollywood. Os filmes de Hollywood, eles investiram milhões para impressionar o seu cérebro. Existem muitos filmes que a gente sabe a história do começo até o fim, mesmo que a gente só tenha assistido uma única vez. Imagine você usar toda essa Ferrari para aprender a falar inglês. Imagine você usar toda essa Ferrari para colocar inglês no seu cérebro. Mas não é só isso que nós vamos utilizar. Nós vamos também utilizar as músicas em inglês. E por que as músicas são tão fantásticas? Por que as músicas são tão fenomenais? Você pode comparar. Você prefere aprender gramática? Você acha que você se lembra do verbo to be? Você acha que você lembra da hora de usar o did e o do? Você acha que você se lembra do present perfect? Especialmente quando você está na frente de um americano numa reunião de negociação? Agora, quer fazer uma contrapartida a isso? Quer fazer alguma coisa para comparar? Você já percebeu como você aprendeu centenas e centenas de músicas sem praticamente nenhum esforço? Muitas dessas músicas você não tem a menor ideia nem de como elas foram parar na sua cabeça. Aliás, tem algumas que você gostaria de esquecer para sempre. E o que eu pergunto para você? O que você prefere? Uma música em inglês que te persiga o tempo todo? Ou você ficar tentando lembrar uma gramática em inglês na hora que você tiver que falar com alguém? Essa é a diferença entre uma bicicleta e uma Ferrari. Mas não é só isso. Nós temos os diálogos da vida real, diálogos que você vai contracenar, como se fosse um ator de Hollywood. Isso é da vida, isso é você viver a experiência de estar aprendendo inglês e não ficar estudando de uma forma que seu cérebro nem presta atenção porque é muito chato. E agora, eu acho que você já tem informação e subsídio suficiente para saber qual é a diferença entre uma bicicleta e uma Ferrari. E agora passa a ser a sua escolha, aquilo que você vai escolher para levar você até o seu destino final, que obviamente é falar inglês fluente. Não faz muito tempo, um professor de inglês perguntou para mim: mas Roberto, o que é que você coloca no lugar da gramática? O que é que você usa no dia a dia para que o aluno fale inglês? E se você guardar aquilo que eu respondi para ele, talvez isso faça diferença para o resto da sua vida, daquilo que você vai fazer para melhorar e definitivamente estar falando inglês. Ao invés da gramática, a Accelerated Learning acredita na teoria dos vocabulários. Por exemplo, se você souber 300 palavras em inglês, você pode fazer algumas coisas. Se você souber 1000 palavras em inglês, você pode fazer outras coisas. E se você souber 2000 palavras em inglês, que é o que nós vamos propor para você aqui, você pode trabalhar, estudar, viajar, morar e até estudar nos Estados Unidos em uma universidade norte-americana. É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Com 2000 palavras de vocabulário, você pode estudar em uma universidade norte-americana. Mas veja o contraponto disso. Você pode tirar 10 em todas as aulas de gramática. Você pode saber tudo de gramática. E você não consegue estudar nem numa escola primária dos Estados Unidos. E eu espero que você já esteja entendendo a diferença. Eu espero que você esteja entendendo o entusiasmo dos nossos milhares de alunos quando eles descobriram que as palavras iam libertá-los e não a gramática. A gramática era a prisão. A gramática era a bola no pé para sempre. Agora, você já sabe os dois lados da história e tem duas opções. A primeira é pegar tudo que eu te falei e aprender inglês sozinho. E eu acredito que você até consiga. Pode ter um pouco de trabalho, talvez tenha que rever esses vídeos algumas vezes até entender melhor os conceitos. Mas eu realmente acredito que se você se esforçar, você pode pegar tudo o que eu te falei e tentar aprender sozinho. Ou você pode escolher a segunda opção, que é o que a maioria das pessoas escolhem, que é deixar eu fazer todo o trabalho por você. Afinal, eu já fiz isso mais de 32.000 vezes. E claro, por que você começaria tudo do zero se eu tenho um sistema completo montado para você?
Nesse sistema, você vai aprender com filmes, músicas e diálogos da vida real, estrategicamente separados e organizados, de forma que você possa fazer aulas de 1h30 em qualquer lugar, seja da sua casa, do seu trabalho, em uma viagem. Nesse sistema, você vai ter acesso à melhor tecnologia desenvolvida no Brasil no ensino do inglês pela internet. Vai ter acesso a softwares criados pela nossa equipe que vão fazer você se sentir realmente dentro de um filme de Hollywood. Você vai aprender em semanas o que demoraria meses. Vai aprender em meses o que levaria anos para aprender nas escolas regulares. O que eu estou falando aqui é do nosso programa chamado Máquina de Falar Inglês. Nesse programa, você estuda 1h30 em qualquer horário do dia e qualquer dia da semana. Vão ser 40 aulas de 1h30 e após essas aulas você vai estar falando inglês fluente e garantido. E o melhor, quem decide quanto tempo você vai levar para falar inglês é você mesmo. Se você escolher fazer 2 aulas por semana, por exemplo, em 6 meses você vai estar falando inglês. Durante cada aula, você vai fazer o que chamamos de VAC-ataque, ou seja, vamos atacar o seu cérebro pelos seus 3 canais de aprendizagem, visual, auditivo e sinestésico. Nós dividimos o curso em 8 episódios, que você também pode chamar de módulos. Cada um desses episódios tem 5 aulas e a cada 5 aulas a sua meta é aprender 250 palavras. Uma vez que você faça as 40 aulas, você vai chegar ao final do programa com um vocabulário de 2.000 palavras, que é considerado pelos institutos americanos o suficiente para você ser fluente no inglês. Ou seja, depois de fazer as 40 aulas, você estará apto a morar, estudar e até mesmo trabalhar nos Estados Unidos. Deixa eu explicar melhor esse negócio de estudar nos Estados Unidos. Nós somos a primeira escola de inglês do Brasil a ser certificada por uma universidade norte-americana. É isso mesmo que você está ouvindo. Eles viram como os nossos 32.000 alunos estão falando em inglês e certificaram a Universidade do Inglês. O que na prática significa que ao final das 40 aulas você vai fazer um teste e você pode receber um certificado de uma universidade americana. E esse certificado, ele é tão valioso, mas tão valioso, que você pode estudar nessa universidade dos Estados Unidos, que está entre as 10 melhores universidades de lá. Você pode estudar online, a partir do Brasil, ou estudar lá nos Estados Unidos. É isso mesmo. Você tem um certificado que vale em todos os Estados Unidos e um certificado que vale na Europa também, para você estudar nas melhores universidades. E tendo dito isto, uma coisa que eu sempre falo, se eu falo inglês, qualquer um pode falar. Se o inglês fez eu sair de um cara fracassado, que repetiu 3 vezes na escola, uma delas por causa do inglês, falido, subempregado, e eu me lembro, na fase mais baixa desse momento, quando a minha mulher teve que ir ao supermercado com 20 reais para fazer compra para um monte de gente, chegar a ser um empresário de sucesso, eu sei que se o inglês fez isso por mim, ele pode fazer isso por você também. Inclusive, eu quero compartilhar uma coisa com você. Mesmo depois de eu ter aprendido a falar inglês, eu nunca tinha tido a oportunidade de falar inglês em público, na frente de muitas pessoas. Geralmente, eu uso meu inglês em viagens, em reuniões, posso até traduzir uma pessoa aqui, mas para um pequeno grupo. Mas, nessa foto que você está vendo, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação para um grupo de empresários americanos. E eu pude falar o que nós estamos fazendo pelos profissionais aqui no Brasil. O mais impressionante é que quando eu terminei de falar, nessa foto que você está assistindo, uma das coisas que aconteceram é que vários deles vieram me trazer os seus cartões de negócios, porque eles queriam fazer negócios com o Brasil, eles queriam fazer negócios com os brasileiros. Eu mostro essa foto não para me gabar, mas sim para mostrar para você que se o inglês me trouxe até aqui, ele pode trazer você também. Esse é um método que funciona para todos. Ele foi feito para levar qualquer pessoa do zero até a fluência no inglês. Ele foi feito para os profissionais que têm pressa e não podem esperar 5 anos. Ele foi feito para as pessoas que cansaram de tentar e querem uma solução definitiva. Mas calma, se você está esperando uma pílula mágica que vai fazer você ir dormir sem falar inglês e acordar falando inglês, se você está esperando algum truque para você aprender inglês sem nenhum esforço,
é melhor você parar de assistir esse vídeo por aqui. O que eu estou falando é de um método que você precisa sim estudar. Eu estou falando de um método que você precisa sim se esforçar, mas definitivamente é um método sem sofrimento, sem aulas chatas e o melhor, é um método assertivo, seguro e rápido. Agora, você deve estar se perguntando, quanto isso vai me custar? Mas calma, eu tenho mais umas surpresas para você. Para você que tomar a decisão agora de falar inglês, eu quero te dar mais alguns incentivos. Eu tenho 4 bônus incríveis para te dar. Bônus que eu considero os melhores já dados aqui no Brasil. Os melhores, pois são extremamente úteis para um profissional que está sério a respeito de levar a sua carreira para o próximo nível. O meu primeiro bônus é o Espanhol Online em 8 semanas. É um programa baseado na aprendizagem acelerada que você vai fazer do mesmo módulo, do mesmo jeito que você vai fazer a máquina de falar inglês. A minha única recomendação é não faça os dois juntos, ok? Primeiro você resolve o problema do inglês e depois você vai e acrescenta o espanhol no seu currículo, ok? Esse bônus, se você for comprar em separado, você vai pagar R$ 1.490. Mas além disso, nós temos o segundo bônus, que é a máquina de reprogramação mental. É uma máquina que foi baseada em tudo que eu aprendi na aprendizagem acelerada, na Accelerated Learning, mais aquilo que eu aprendi com o Bill. O Bill foi um mentor americano que aqueles que têm acompanhado essa série sabem de quem eu estou falando e ele mudou o meu modelo mental. E eu quero compartilhar os segredos do Bill. O Bill disse que a forma que eu poderia fazer para retribuir aquilo que ele havia feito por mim era ajudar outras pessoas a fazerem essa mesma reprogramação mental que eu fiz. E você vai ganhar uma mente depois que você fizer essa máquina de reprogramação mental. É uma mente que ela vai estar abundante, mesmo em tempos de crise. Isso é fundamental para quem quer fazer sucesso. Você vai conhecer a fórmula da riqueza. Não fui eu que criei essa fórmula, ela foi dada pelo Bill, um dos empresários mais ricos, mais bem-sucedidos da história dos Estados Unidos. E você vai saber aquilo que você precisa fazer para construir um modelo mental, uma autoimagem de sucesso, que é o segredo de tudo. Se você for comprar esse bônus em separado, você pagaria por ele R$ 997. Mas para você que tomar a decisão hoje você vai receber esse bônus junto com o espanhol completamente free. Além disso, você vai fazer parte de uma comunidade secreta, onde vão estar presentes nessa comunidade alunos que já passaram por esse programa e que hoje estão falando inglês. E você vai ter a oportunidade de interagir com eles, tirar suas dúvidas, ver quais foram os obstáculos que eles enfrentaram, para que isso fortaleça a sua fé no processo de você aprender a falar inglês. Mas você também vai ter nessa comunidade secreta a participação da nossa equipe pedagógica. São professores que vão até a comunidade secreta com o objetivo específico de tirar as suas dúvidas. Mas não é só isso. A coordenação pedagógica, a liderança da Universidade do Inglês aqui no Brasil vai participar dessa comunidade secreta. Bem, essa comunidade secreta não tem preço. Porque que preço eu posso colocar nos nossos ex-alunos que pagaram o preço, que foram lá e venceram a batalha, que hoje colocaram no seu currículo, que estão falando inglês e hoje eles estão aqui se doando para você sem nos cobrar nada, simplesmente porque eles acham que isso não pode ficar apenas com eles. Eles têm que compartilhar isso com outros brasileiros e eles querem fazer isso com você. Mas não é só isso. Você também vai participar das aulas ao vivo. Toda semana nós temos uma aula ao vivo que é dada por um dos nossos professores da nossa equipe pedagógica. Ele vai lá nessa aula ao vivo, ele vai com um tema preparado para essa aula, sempre um diálogo que ele vai estar levando para você, alguma coisa muito prática, mas ele abre a oportunidade para você também tirar as suas dúvidas ali ao vivo. E você pode perguntar, mas Jober, e se eu não puder participar da aula ao vivo? Não se preocupe com isso, porque a aula fica gravada e você pode assistir essa aula quando e onde você puder ou quiser. Tudo bem? E se você fosse comprar o pacotes de aula ao vivo semanais separadamente, você pagaria por eles R$ 2.500. Mas, se você somar o valor de todos esses bônus, você vai chegar ao valor de R$ 4.987. Isso mesmo, você não entendeu errado.
R$ 4.987 em bônus, sem contar a comunidade secreta. Mas agora você deve estar se perguntando: quanto eu vou pagar para ter acesso ao último curso de inglês da minha vida e a todos esses bônus? O investimento será de apenas 12 parcelas de R$ 145,17. Isso mesmo, você não ouviu errado. Apenas 12 parcelas de R$ 145,17, menos de R$ 4,80 por dia. Mas eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Como eu te falei no começo do vídeo, nós estamos montando um grupo seleto de pessoas que vão estar falando inglês ainda em 2015. Um grupo onde os alunos vão se motivar e trocar experiência. Um grupo super exclusivo, onde eu vou participar ativamente. Não é a comunidade secreta, é um outro grupo. Um grupo onde eu vou estar ajudando, motivando e dando direcionamento profissional para todos que estiverem nele. Esse grupo, ele vai ter a minha participação ativa. Eu quero estar lá semanalmente até o final do ano com você que tomar essa decisão. E eu quero dizer que semanalmente, dessas semanas que nós temos até o final do ano, umas 3 ou 4 semanas, eu vou falar com você de lá dos Estados Unidos. Eu vou compartilhar algumas coisas que eu vou estar vivendo lá nos Estados Unidos, mas eu quero estar com você que tomou a decisão, que vai chegar até o dia 31 de dezembro falando inglês. E eu vou falar por que eu tomei essa decisão. Não foi só a minha vida que mudou quando eu decidi falar inglês. A vida de grandes empresários e empreendedores do Brasil nesse momento. O Érico Rocha, talvez você já tenha ouvido falar, foi a pessoa que trouxe o marketing digital para o Brasil. O Natanael Oliveira é um dos maiores ou das maiores autoridades de marketing digital aqui no Brasil. Conrado Adolfo é o cara que chegou no marketing digital antes ainda dele estar no Brasil. Se o Érico Rocha é o precursor, o Conrado é o dinossauro do marketing digital. E eu posso falar disso porque são todos meus amigos, pessoas que eu tenho acompanhado muito de perto o crescimento e tudo aquilo que mudou na vida deles porque eles estão falando inglês. E eu estava lendo o livro do Jorge Lehmann, Sonhe Grande, o cara mais rico do Brasil. E logo nas primeiras páginas do livro estava dizendo o que fez a diferença no início da carreira dele, que levou ele a construir a fortuna que ele construiu e, mais do que isso, mudar a vida de milhares de pessoas e agora não só no Brasil, mas no mundo também. Pensa comigo, o que você acha que estava escrito lá nas primeiras páginas do livro que mudou a vida dele para sempre? Se você pensou comigo e pensou falar inglês fluente, você pensou certo. Foi isso que mudou a vida, foi isso que deu o start, que colocou a carreira dele na direção certa. Por isso eu tomei a decisão de pegar esse grupo e levar cada um de vocês, primeiro ao sucesso de falar inglês, para aí você transferir esse sucesso para todas as áreas da sua vida. Eu mesmo vou me encarregar de pegar cada um desse grupo pela mão e ajudar a falar inglês ainda em 2015. Eu vou fazer aulas e encontros ao vivo, onde todos vão poder participar. Nós teremos uma meta em comum, que é fazer você falar inglês ainda em 2015. Acredite, é mais do que possível. Eu mesmo já vi milhares de alunos chegando até mim e dizendo: Jober, eu tenho apenas 2 meses para falar inglês. E eu disse: sem problemas, mãos à obra. Mas para esse seleto grupo, eu quero dar uma atenção muito especial. E é por isso que ele vai ser limitado. Apenas as 30 primeiras pessoas que se inscreverem para a Máquina de Falar Inglês, exatamente, preste atenção, apenas as 30 primeiras pessoas vão participar desse grupo, que eu vou chamar de As Águias do Bill. Exatamente, eu quero fazer por você, eu quero fazer por essas 30 primeiras pessoas aquilo que o Bill fez por mim. Eu quero um número de pessoas onde eu possa conhecer cada um pelo nome e todos podemos compartilhar os nossos objetivos. Mas depois que eu atingir esse número, eu vou fechar as inscrições para as Águias do Bill. Você vai poder continuar se inscrevendo para a Máquina de Falar Inglês, mas as Águias do Bill nós vamos colocar num grupo pequeno e seleto. Ficou animado?
Sentiu que agora sim você encontrou um jeito de falar inglês ainda em 2015? E se você está com esse sentimento, tome uma atitude agora, não deixe para depois, porque depois pode ser tarde demais. Então, se você entendeu que encontrou o último curso de inglês da sua vida, o que você deve fazer agora é garantir a sua vaga enquanto ainda dá tempo. Clique no botão abaixo e se matricule agora mesmo na máquina de falar inglês. Relembrando o que você viu até aqui, existe um modo rápido e seguro para você falar inglês. Existe um método e um sistema inteiramente preparado para você falar inglês e sem sofrimento. Se você tomar a decisão de falar inglês hoje, você vai ganhar 4 bônus, que se somados vão passar dos R$4.000. Mas você vai ganhar totalmente free. Ao tomar a decisão hoje, você vai participar do grupo seletos de pessoas que vão estar falando inglês ainda em 2015. Um grupo que eu vou ajudar pessoalmente. Eu vou ser um verdadeiro coach, um mentor, para que você esteja falando inglês ainda esse ano e mais do que isso, pronto para o sucesso. Mas apenas para as primeiras 30 pessoas que participarem desse grupo, que vão se chamar as Águias do Bill. Mas tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 145,17. Outra coisa importante, eu confio tanto no método que eu vou oferecer aqui para você, que eu vou te dar uma garantia de 30 dias incondicional. O que significa isso? Que se nos próximos 30 dias você não estiver evoluindo, você pode pedir o seu dinheiro de volta de uma forma muito simples. E eu nem vou te fazer nenhuma pergunta. Ou seja, o risco é todo meu. Bom, agora você não tem mais desculpas para não falar inglês. Eu te espero do lado de dentro. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus te abençoe. Posso dizer aí que nesse momento eu estou finalizando o curso e, por incrível que pareça, estou entendendo e falando inglês aí muito bem. Isso só veio agregar mais conhecimento na minha vida. Para mim é o melhor curso que existe, portanto, eu recomendo para quem quiser aprender inglês de forma fácil e dinâmica. Claro que falar inglês fluentemente tornou-se um requisito para continuar a trabalhar naquele departamento. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Preciso achar um jeito de aprender inglês e rápido. Mas eu não tenho tempo para ir numa escola tradicional de inglês e mesmo que eu conseguisse, isso não ia me dar o resultado rápido que eu precisava. Eu percebi que era realmente isso que eu estava procurando, né? Então eu posso afirmar que esse método é realmente revolucionário. Então eu decidi procurar alguma coisa mágica que pudesse salvar meu emprego e acabei encontrando meu herói, o Jobert Indiana Jones, porque eu assisti os vídeos dele e, na verdade, assim, aquilo fazia sentido para mim, porque eu estudei licenciatura em pedagogia, então eu sei como as pessoas aprendem. Meu marido falava assim, isso não é uma boa ideia, não vai funcionar, não tem milagres, você vai se dar mal. Mas eu sabia que ia dar certo, então eu arrisquei. E olha, foi a melhor coisa que aconteceu. Meu marido tinha razão quando ele dizia assim, não tem milagre, é verdade. O que eu encontrei foi trabalho duro, eu tive que realmente estudar bastante. Mas o método é tão fantástico que ele força você a estudar. Então eu realmente recomendo para você a Universidade do Inglês, porque se eu posso falar inglês, todo mundo pode fazer também, certo, Jobert? Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came.